Você sempre fica se perguntando como fazer batalhas de RPG melhores, mais dinâmicas, mais interessantes para os jogadores e mais divertidas? Como eu consigo criar batalhas que façam sentido para a história do jogo e não pareçam algo descolado da história? Se você tem essas perguntas, esse vídeo aqui é para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dados Críticos, meu nome é Igor Theory e hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos falando sobre o Mestre Preguiçoso. Essa aqui é uma série de vídeos onde eu explico pra você como planejar as sessões de um modo mais rápido, mais dinâmico e focar naquilo que realmente importa, seja você um mestre iniciante ou um mestre que já mestra há bastante tempo. Se você não viu os outros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista a playlist que tá aí no canal, tem vários outros vídeos interessantes. E hoje nós vamos falar especificamente sobre criação de encontros, as batalhas. Dentro do RPG de mesa, eu vou usar como exemplo o D&D Quinta Edição, o RPG de fantasia medieval, mas serve basicamente para qualquer tipo de RPG essas dicas aqui. Mas antes da gente começar, se você curte esse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais sobre RPG de mesa, seja como jogar, seja como mestrar, quer ver a gente jogando, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo também e venha fazer parte da nossa comunidade. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o sétimo passo do mestre preguiçoso, que é escolher os monstros relevantes para sua campanha, para sua sessão. E aí eu fiz um roteiro aqui para nos guiar nessa conversa, como eu tenho feito nos outros vídeos, E a gente começa primeiro com uma citação do Mike Mearls, Eu não uso as regras de criação de encontros. As batalhas acontecem da maneira apropriada ao local e à situação. Mike Mearls, para quem não conhece, ele é um dos desenvolvedores-chefes aí, o lead designer, do D&D Quinta Edição. Então ele está na frente ali do D&D e apesar do D&D ter as regras, ele mesmo está falando que ele costuma não usar. Então, essa discussão sobre balanceamento de encontro, como eu consigo fazer um encontro balanceado para aquele grupo, daria um vídeo inteiro à parte, Só pra gente falar sobre balanceamento, Mas a gente não vai enveredar por isso nesse momento, tá? Porque o mestre preguiçoso ele vai usar um método mais simples para fazer os encontros na história dele. A gente não vai se preocupar tanto com o balanceamento, mas a gente vai usar os monstros que fazem mais sentido ali para a história, Para a nossa sessão de jogo, para a nossa campanha. Basicamente o que a gente faz é olhar para nossa história, e pensar quais monstros podem se encaixar ali de uma forma que pareça orgânico, sem se preocupar muito com o nível de desafio e esse tipo de coisa. Então, quando você sentar para se preparar para uma nova sessão ou para uma campanha mesmo que você está começando, faça uma lista ali dos monstros que mais se encaixam na sua história, E isso vai exigir que você dê uma lida no livro dos monstros, no manual dos monstros, ou no bestiário aí do seu sistema, se você estiver usando outro. Isso também vale muito para aventuras de suspense, terror, onde você pensa em qual talvez entidade ou algo do tipo faz sentido naquela história. É muito ruim ter que colocar monstros ali simplesmente por colocar. Quando nós colocamos monstros que combinam com a cena, com a situação, com o ambiente mesmo, que os jogadores estão, aquele mundo fica parecendo muito mais orgânico, Parece algo vivo de verdade. Porque faz muito mais sentido eu encontrar certo tipo de monstro naquele certo tipo de ambiente. Compensa fazer isso toda sessão de jogo também, sabe? Toda sessão que você for mestrar, você para um tempinho ali e pensa em todos os monstros que seriam talvez relevantes, que poderiam aparecer e que se encaixam na história para aquela sessão de jogo em específico. E ao listar esses monstros para aquela sessão específica, é importante que a gente leia esses monstros, e entendam como eles funcionam, se eles agem em grupo, se eles agem sozinhos, como eles interferem no ambiente, quais são os pontos fortes e os pontos fracos deles, quais são as habilidades deles, E isso, galera, não é algo tão preguiçoso assim, vamos colocar dessa forma. Não é algo que você faz tão rápido. Mas, novamente, como a gente sempre ressalta aqui no método do mestre preguiçoso, o mestre preguiçoso ele se foca nas coisas que importam de verdade. Então a gente deixa de dar tanto foco para outras coisas que a gente gastaria mais tempo e usa esse tempo que estaríamos gastando com outras coisas para dar atenção ao que importa, ao que precisa ser preparado. E preparar os monstros é algo que é necessário ser feito. Principalmente num jogo como D&D, que a batalha é um dos pilares importantes do sistema, Ela não é o todo, mas é um dos pilares importantes. E para isso é muito importante que você separe um tempo, seja antes da sessão ou preferencialmente talvez um outro horário, para dar uma lida no livro dos monstros, no manual dos monstros ou no bestiário aí do seu sistema, para entender como funciona a ecologia dos monstros, como eles se comportam, Às vezes você lendo ali como aquele monstro é, onde ele vive, como ele se comporta, você acaba tendo ideias para novos ganchos de aventuras e isso é incrível, Porque os ganchos eles funcionam de uma forma que se encaixa perfeitamente com a ecologia talvez daquele monstro. E aí algumas dicas, que extras que eu poderia dar para vocês seria marcar a página desses monstros que você vai usar.
né, para você ter um acesso rápido. Pode ser com um post-it, pode ser com um pedacinho de papel ou qualquer outra coisa que te facilite ver aquilo de forma rápida, né? Se for melhor para você, você pode talvez tirar uma foto com seu celular para acessar rapidamente, ou então passar por um documento de texto, né? Ou no caso do Roll20 aqui, passar esses monstros para o Roll20 e já deixar isso tudo feito antes da sessão, para na hora da sessão você conseguir que as coisas fluam da forma mais rápida possível. Outra dica muito importante é você fazer resuminhos, né, com suas próprias palavras das coisas que talvez sejam complexas. Imagina que o monstro tem uma habilidade, uma característica muito diferenciada ali que ele pode usar, coisas que talvez você possa esquecer. Pega um papelzinho e anota, faz um resuminho ali com suas palavras. Então uma vez por dia eu posso usar uma baforada de fogo, por exemplo. E você anota aquilo ali para você não esquecer. Isso também vale para monstros que vão ter ações de covil, né? É importante anotar esse tipo de coisa também. E como eu tinha falado, preparar eles na sua plataforma digital ali. No Foundry, Roll20, Fantasy Grounds, qualquer um que seja. E aí o Mike Shi, né, que é o autor do Mestre Preguiçoso, ele dá algumas dicas, né, para você, mesmo sem se preocupar tanto com o nível de desafio, tentar criar encontros mais ou menos balanceados e de uma forma mais rápida do que aquele método disposto no livro do jogador. Mas não se preocupe em tentar deixar todos os encontros balanceados, porque no mundo orgânico e vivo, nem tudo que vai aparecer vai ser de acordo com o nível dos jogadores, né? Para não acontecer o tipo de coisa dos jogadores passarem pela floresta e acharem Goblin sempre quando estão no nível baixo. Mas quando estão lá no nível alto, eles passam pela floresta e nunca mais acham Goblin. Então, pode ser que o encontro ele seja desbalanceado nesse sentido, de ser muito mais forte ou muito mais fraco que os jogadores. E cabe aos jogadores também saber quando fugir e não entrar numa batalha, né? Isso é a escolha deles também. Tem outros modos de você sair de um encontro desse tipo sem batalhar. E a dica que ele dá é a seguinte, né? Todo bestiário ele costuma ter um nível de dificuldade dos monstros. O interessante é você tentar perceber a relação desse nível de dificuldade com o próprio nível dos jogadores. Quando você começa a entender essa relação, o que equivale a tal coisa, você consegue pensar, bater o olho naquele nível de desafio e colocar ali de uma forma que seja mais ou menos balanceada, sem precisar ficar fazendo conta, né? De quantas XP vai dar qual nível de desafio, se é difícil, se é fácil, se é médio. E novamente ele ressalta, não procure uma fórmula matemática para balancear perfeitamente, porque essa fórmula não existe. São vários, diversos fatores que podem balancear ou desbalancear o encontro, né? O número de criaturas envolvidas, né, pode desbalancear, o número de habilidades, itens mágicos, o próprio terreno, né, e as ações de covil, a mentalidade, né, sei lá, o que o personagem está passando naquele momento, tudo isso pode desbalancear. Por isso não vai existir uma fórmula perfeita. Mas aí ele dá pra gente aqui, né, uma dica, né, da equivalência entre o nível de desafio do monstro e o nível do jogador, né? E isso aqui vale para D&D, tá, galera? Então ele fala o seguinte: no D&D quinta edição, se os personagens forem de nível 4 ou menor, né, o nível de desafio do monstro, ele é mais ou menos equivalente a 1/4 do nível do personagem. Como assim, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que um monstro de nível de desafio 1, ele seria equivalente a um personagem de nível 4. Ou seja, se os personagens forem de nível 4 ou menor, você vai pegar monstros que tenham ali 1/4 do nível deles. Então, cada monstro de nível de desafio 1 equivaleria a um personagem de nível 4. Isso muda um pouco quando os personagens ficam de nível 5 para mais, porque aí fica mais fácil pra gente, porque os monstros passam a ser equivalentes mais ou menos, né? O nível de desafio deles passam a ser equivalentes a mais ou menos a metade do nível dos jogadores. Então, por exemplo, aqui, um monstro de ND, né, nível de desafio 3, ele seria equivalente a um personagem de nível 6, ou seja, exatamente a metade. Então, sabendo essa relação, essa equivalência, você poderia pensar talvez em monstros que fizessem sentido. Beleza, eu tenho 3 personagens de nível 6, então talvez eu possa colocar 3 monstros de nível de desafio 3, ou então um de nível de desafio 3 e vários outros menores, né? Então você consegue ter uma noção assim dessa relação entre eles, mas novamente não se preocupe tanto em balancear esse tipo de coisa. Tenta usar esses níveis de desafio e essa relação que a gente acabou de descrever aqui como mais uma medida solta, sabe? E aí, tendo essa lista de monstros ali prontas, que fazem sentido para a história, sinta-se à vontade para improvisar combates, né? Coloque eles naquelas cenas que a gente já falou dos locais fantásticos, você pode ligar eles a esses locais, ou você pode ligar os monstros a uma pista que a gente também já falou, ou segredo, né? Isso é muito bom para amarrar sua história, manter ela coesa, né? Você pode usar isso como esse recurso também. A batalha ela é muito mais importante, ela é muito mais significativa quando ela não é simplesmente uma batalha, sabe? Ah, eu vou ter que batalhar aqui simplesmente por batalhar. Mas quando você batalha por algum motivo, quando algo está envolvido, uma informação, talvez a vida de alguém importante para os personagens, talvez um segredo importante que eles gostariam de saber, talvez a entrada para um local importante. Então, quando existe isso, fica muito mais significativo, né? Galera, ele separa duas coisas, tá? Tem as batalhas mais simples que acontecem durante a campanha e tem as batalhas dos chefões, né? Dos boss.
E ele fala que essas outras batalhas mais simples que a gente tá falando aqui, você pode improvisar, você deixa a lista de monstros ali, você pode improvisar antes da sessão, você pode colocar um monstro aqui, outro ali, mas é muito importante que você prepare bem as batalhas com os chefões, porque essas batalhas são algo que merecem realmente atenção. O Mike Shea, né, fala que apesar de você poder criar os outros combates de uma forma mais orgânica, mais desbalanceada, os combates com o chefão, eles vão exigir uma preparação bem maior da sua parte. Lembra daquela coisa dos pontos que precisam de um preparo maior? Porque a gente precisa manter, né, o boss, né, o chefão, num nível de desafio alto. Ele precisa ser um obstáculo a ser superado pelos jogadores. Não adianta nada você colocar batalhas ali que sejam desbalanceadas e difíceis, e quando eles chegam no chefão, o cara simplesmente morre com uma paulada, talvez, né? Então, por isso é importante você criar obstáculos fortes, né, e difíceis na hora de preparar um chefão, né, um boss. E para isso, galera, ele dá algumas dicas, né, como preparar uma batalha com boss que seja um nível de desafio alto para os jogadores, mas ao mesmo tempo que não incapacite eles, né, que não debilite eles, mas que dê espaço para que eles consigam fazer alguma coisa, né? Porque não adianta nada eu vou colocar um personagem totalmente desequilibrado que não vai dar nem chance para eles fazerem algo, né? Tem que ser difícil, mas tem que ser superável também. Tem que exigir uma organização deles como grupo. E para fazer um desafio dessa forma, é importante que você, como mestre, entenda quais são os pontos fortes dos seus jogadores, do grupo, né? Isso você vai saber observando as outras batalhas e lendo a ficha deles. Por isso, o primeiro passo lá da revisão é muito importante também. Então, eles dão muito dano no corpo a corpo? Ah, eles têm muita cura? Ou eles não têm um suporte? Eles conseguem paralisar os monstros ou não? Ah, eles são um grupo pequeno? Eles dão dano mágico? Eles têm resistência? Esse tipo de coisa você tem que saber como mestre, porque esses são os pontos fortes dos jogadores e talvez colocar um chefão ali que contra-ataque esses pontos fortes ou que ataque os pontos fracos deles seria interessante, né? Então, novamente, tente evitar batalhas fáceis contra o chefão. Mas nem sempre é possível evitar 100%, né? Às vezes você pensa ali, você cria aquele desafio pensando nos pontos fortes e fracos dos jogadores, mas eles se organizam muito bem, ou tem muita sorte, ou você como mestre tem muito azar nos dados, e pode acontecer deles acabarem com ele, de uma forma muito rápida, né? Quando isso acontecer, galera, isso é uma dica minha, tente não usar aquela coisa de HP flutuante, sabe? Se eles matarem de forma fácil por conta de azar ou por outros motivos, simplesmente eles mataram, galera. Ficar rolando as coisas escondidas, aumentando o HP do monstro, mesmo que ele já tenha morrido, teoricamente, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, porque nem sempre a questão é um demérito do mestre. Às vezes é um mérito do grupo, né? E quando isso acontece, né, seja lá por azar ou qualquer outra coisa, tem que ser real, tem que acontecer de fato, né? Isso é algo que eu tenho aprendido muito recentemente, e é algo que faz a conquista do grupo ser uma conquista real, e não algo que você, de certa forma, forjou ali, porque precisava, porque você achou que é legal. Ao fazer isso, muitas vezes você está tomando o papel de dizer o que é legal ou não pro grupo, né? E isso não é muito interessante. Outra coisa interessante é você pensar em outros fatores para terreno, né? Use o terreno e o local a favor. Como a gente já tinha dito lá, dos aspectos dos locais fantásticos, tente usar isso principalmente numa batalha contra um chefão. Talvez ele esteja num local privilegiado que vai garantir vantagem para ele atacar o grupo. Talvez ele esteja sendo protegido por vários minions. Talvez o próprio local o proteja de alguma forma. Então deixe aspectos ali que os jogadores e que você também possa usar. Talvez o seu chefão ele é tão acostumado com aquele local que ele se movimenta sem penalidade, mas os jogadores têm uma penalidade. Além do fato de que nenhum vilão luta sozinho, galera. Coloquem minions, né, que a gente chama, né? Coloquem os protetores para ele. Então, ele vai ter capangas que vão os proteger ali. Isso é muito importante, principalmente no D&D Quinta Edição. A gente sabe que uma das coisas que mais desbalanceia um combate é a quantidade de vezes que um lado pode agir. Então, se existem mais pessoas do lado do grupo, eles vão ter uma vantagem maior porque eles têm mais oportunidades de ter ação. Enquanto se você coloca um inimigo sozinho, ele só vai ter a oportunidade de agir provavelmente uma vez, né? Se ele não tiver nenhuma ação lendária ou algo do tipo. Então coloquem vários monstros, talvez monstros capangas diferentes, que isso pode ajudar bastante. Novamente, isso que eu tô falando, né? A quantidade de inimigos indica dificuldade também, tá? Isso é importante em qualquer sistema, mas no D&D Quinta Edição isso é realmente importante. Você balancear ali a quantidade de lados, né? Quantas vezes cada lado age. E novamente ele ressalta, o lado que tem mais ações tem a vantagem na batalha. Então ele cria uma lista rápida de 7 coisas que podem fazer as suas batalhas ficarem mais interessantes. Isso se aplica especialmente para batalhas contra chefões, né? Contra boss. Mas você pode usar isso aqui em qualquer tipo de batalha. Que o primeiro, use mais monstros na batalha. Drene os recursos antes da luta. Talvez coloque armadilhas, talvez enigmas que vão exigir que eles usem alguma espécie de magia ou outro recurso. Batalhas com inimigos menores ali para drenar esses recursos
recursos, né? Porque no D&D Quinta Edição, principalmente, os personagens têm muita coisa. Tente usar o ambiente a seu favor, né? E foque nos desafios que tem uma história por trás, como eu já tinha dito lá atrás. É importante demais que as batalhas não sejam simplesmente soltas. Daquele tipo dos Power Rangers, sabe? Ou Jaspion, que eles estão na cidade, aí do nada começa a batalha, eles vão pra uma pedreira e estão lutando lá. Nada disso, tá? Tente pensar em histórias que fazem sentido com o espaço, que tenham algo em jogo, sabe? Melhore a tática do chefe. Geralmente o chefão, ou alguns outros inimigos inteligentes, eles são inteligentes por um motivo, eles pensam em estratégias. Muitas vezes eles estão no ambiente, na casa deles, então eles podem usar aquilo a favor, tá? Então não fica agindo de forma, vamos colocar assim, burra com os inimigos, tá? Eles são inteligentes, eles estão ali muitas vezes para sobreviver. Eles vão lutar por isso, eles vão fazer estratégia. Entenda a capacidade dos jogadores, isso é muito importante, eu já expliquei aqui. E aumente os pontos de vidas do chefão, tá? Do boss. Isso aqui é uma dica que ele dá, tá? Que eu até coloquei um adendo meu aqui. Ele fala que os chefões, né, no D&D, os monstros que são chefes, geralmente, eles têm muito pouca vida, principalmente em níveis mais altos, 14, 17, por aí vai. Então algo que você pode fazer é aumentar a vida desse boss, né, a quantidade de vida que ele tem. Geralmente cerca ali de uns 25 a 50% de aumento, tá ótimo, tá? Mas isso é importante, como eu já tinha dito anteriormente, que você faça durante a preparação. Se for necessário, aumente a vida dele antes do jogo começar. Tenta evitar esse uso de HP flutuante, como eu já tinha alertado anteriormente. E novamente ele ressalta, preparar as batalhas de chefes não é algo muito preguiçoso, sabe? Demanda trabalho, demanda preparação e tempo. Mas o mestre preguiçoso gasta tempo com aquilo que realmente importa. Esse é um dos casos. Batalha do chefe é algo que realmente importa. Como a gente faz em todo vídeo, a gente discute a teoria, fala das coisas, conversa, mas a gente também mostra na prática como fazer. Então agora, o que eu vou fazer é escolher os monstros que são relevantes para a nossa aventura que nós estamos criando juntos aqui nessa série de vídeos. E aí, né, para adiantar nossa vida, já que esse vídeo já tá ficando bem maior do que os outros, né, é um tema complexo, eu já deixei aqui uma lista de monstros preparados no Roll20 que fazem sentido para nossa aventura, né? Se a gente observar a nossa aventura que a gente está criando aqui, nosso começo forte, as nossas pistas, trata-se basicamente, né, no geral, de uma aventura urbana que vai se passar ali dentro da cidade. Então, tendo isso em mente, eu posso pensar em inimigos geralmente que vão ser humanoides, né, que vão, ou qualquer outro tipo de criatura que vai fazer sentido de você encontrar dentro de uma cidade. A gente também tem que levar em conta os locais que a gente criou. Então tem um local ali que é o esgoto. Então talvez eu possa colocar algum monstro aqui ali nesse esgoto, né? Ou no subterrâneo, quando eles forem entrar. Mas eu preparei aqui uma lista breve de monstros que, sei lá, talvez eu possa colocar no primeiro jogo, né, na primeira sessão. E aí outra dica, né, muito importante caso você não esteja achando um monstro que se encaixe perfeitamente, é uma ferramenta incrível do mestre preguiçoso, que é o Reskin, tá? O que é Reskin? Reskin vem de refazer, e skin de pele, né? Então você refazer a pele, você dar outra pele para aquilo. Basicamente é uma técnica onde você pega a estatística de um monstro, né? Vamos pegar esse aqui, um guerreiro tribal, né, que eu planejei aqui. Talvez ele não faria tanto sentido da gente colocar na nossa sessão de jogo, já que ele é um guerreiro tribal, ele fica numa tribo ou nos ermos, mas eu posso pegar esse guerreiro tribal, usar as estatísticas dele, mas descrever de outra forma. Então os jogadores não precisam saber que eu estou usando o guerreiro tribal. Eu posso simplesmente falar que o guerreiro tribal é um cultista. Então veja aqui o nível de desafio, né, desse guerreiro é 1/8 aqui, né, 1/8. Então se a gente usar aquela regra, né, todos os personagens vão estar no nível 1, isso aqui tá baixo ainda, né? Então eu posso colocar vários desses guerreiros aqui, que ainda assim o grupo vai estar um pouco mais forte. Ele só tem 12 de vida também. Então, ele tem lança aqui, mas eu posso falar que esse guerreiro tribal aqui são aqueles cultistas que eles vão encontrar no início do jogo, sabe? Quando eles estão ali no caminho. Então eu posso descrever que eles são pessoas que estão encapuzadas, e que cada um deles tem uma adaga. E aí, galera, eu simplesmente posso mudar o tipo de dano aqui e a arma que ele tá usando. Então aqui eu vejo que o dano é perfurante. Eu poderia, por exemplo, falar que ele está usando uma arma que dá um dano cortante ou algo do tipo, né? Ele também tem uma tática de grupo aqui, né? Um Pack Tactics. Então eu poderia descrever isso de outra forma. E se você não está achando um monstro que seja relevante ali, que se encaixe na história, você pode pegar a estatística de outro monstro e utilizar. Mantendo isso aqui, né? Porque isso aqui já está balanceado. O monstro ele foi feito pela própria empresa que criou o jogo. Então, se você dá outra pele para aquele monstro ali, descrever ele de outra forma, isso ajuda às vezes até a dar um novo gostinho para aquele jogador que já está acostumado com todos os monstros, sabe? Evita também aquele metagame, né, meta-jogo, onde você fala o nome do monstro, o cara vai lá, abre o livro, dá uma lida no livro e vê as estatísticas. Se você descreve isso aqui como sendo cultista, talvez ele vai ler
o cultista vai achar que é uma coisa, mas você vai fazer outra coisa, né? Isso é um jeito de inovar. Então eu peguei aqui alguns inimigos humanoides, né? Eu tenho aqui o Thug, né? Que ele seria um cara mais fortão, mais parrudo, né? Eu poderia colocar talvez um desses ali no meio, né? Observando, logicamente, né? Aquela relação de dificuldade entre ele e os jogadores, mas não se preocupando tanto com isso. Eu posso colocar um lá, porque faria sentido ter um cara fortão? Então coloco, né? Eu pensei aqui no veterano, né? E aí olha o reskin de novo. Esse veterano é um cara bem mais forte. Veja o que ele tem. O nível de desafio 3. Então ele tá bem acima, né? Da dificuldade dos jogadores. Então eu poderia pegar esse veterano aqui e transformar ele no... pelo menos dessa parte da aventura, que seria aquele Draconato que vive lá no fundo, lá no subterrâneo da cidade, né? Que a gente tinha feito aqui nos NPCs, né? Que é o Creac, né? O alto. Então eu posso usar essas estatísticas aqui, modificá-las inclusive, né? Aumentando o HP, como eu tinha dito, e descrever ele como sendo um Draconato. E aí eu já tenho ali nos NPCs importantes como o Creac agiria, né? Porque eu já delineei esse NPC. Então eu pensei aqui em alguns outros inimigos humanoides, né? Tem inclusive aqui um sacerdote, né? Um priest, né, que poderia aparecer ali no covil deles, utilizando magias, né, um desafio diferente também. Tem aqui também o escauteador, né, e vejam que eu já preparei isso tudo aqui no Roll20 já de um jeito, inclusive criei várias macros aqui, que eu posso clicar e elas vão adiantar a minha vida, né. Eu já li, já entendi esses monstros, pensei em que ocasiões eu posso utilizar e já deixei preparado aqui para me facilitar, né? Posso marcar o livro se eu estou jogando presencial, né? Ou fazer resuminhos. E novamente eu posso até usar outros monstros pensando nas localidades que eu criei. Talvez uma aranha gigante aqui, colocar no meio. E posso me preparar com esses monstros e eu acho que vai ficar muito interessante pro jogo em si. Mas basicamente eu separei a lista, né? Que ele indica aqui. Inclusive coloquei um espião, né? Talvez para fazer um encontro aleatório, talvez, de alguém seguindo eles para entender para onde eles estão indo, onde eles estão ficando, né? Coloquei esse espião aí, alguém que pode conter, inclusive, uma pista daqueles segredos que a gente criou anteriormente. E é basicamente com esses monstros preparados aqui, essas criaturas aqui, eu já me sentiria, de certa forma, preparado para começar a preparar alguns encontros aqui e ali. E quando ele estivesse se aproximando ali do possível encontro com o chefão, prepararia com mais calma, observando sempre as qualidades e dificuldades do grupo. Eu não posso preparar um aqui porque não tem um grupo ainda para jogar essa aventura, né? Então eu não sei quais são as qualidades que eu precisaria mudar. Mas eu faria dessa forma. Então, galera, vamos revisar, como sempre, tudo que a gente discutiu e conversou aqui hoje, tá? Sobre criação de encontros, né, escolhendo monstros relevantes. O primeiro passo é sempre escolher monstros que façam sentido para a história, situação e local na aventura. Leia o livro dos monstros, o seu bestiário aí, para ter novas ideias e informação para improvisar. Então se prepare para improvisar. Use a dificuldade dos monstros como um parâmetro em aberto, sabe? Uma medida ali mais solta. E improvise os encontros de batalhas baseados na história e na situação durante o jogo. Então tente improvisar encontros ali que façam sentido para aquele momento. Ou então para modificar um pouco o ritmo do jogo, tá muito parado, talvez você quer dar um gás ali no povo que tá quase dormindo. Tenta improvisar encontros dessa forma. E gaste tempo, é um pouco estranho falar isso com o mestre preguiçoso, né? Mas gaste tempo construindo encontros que façam sentido, né? E que levem em consideração as capacidades do grupo, né? Sem negar elas, permitindo ainda que o grupo consiga talvez superar essa dificuldade e vencer. Então, galera, novamente eu queria pedir para você, se tem interesse nesse tipo de conteúdo, discutir esse tipo de coisa, se inscreva no canal porque você vai receber muitos vídeos sobre RPG de mesa, né? Toda semana pelo menos um vídeo que a gente tá postando aí. Além das lives, vou te chamar para assistir as lives lá na Twitch. Eu tô fazendo lives de jogos, jogando, discutindo, preparando a aventura. Tá muito interessante se você quiser ver e jogando outros jogos, tá? Agradeço muito por você assistir essa série de vídeos e aí eu vou deixar outros 2 vídeos na tela para você assistir se você tiver interesse. Até mais!